Olá, Oiê! estamos de volta com mais um episódio do Pipoca Delas. E hoje nós vamos falar de série da dona Netflix, a série Monstros, do Ryan Murphy. Hoje nós vamos falar de Monstro, a história de Ed Gein. Mas antes, aquele mantra de todas as quartas-feiras, o nosso querido CCC. Curte, comenta e compartilha este episódio aqui do podcast e o vídeo do canal. Aproveita e se inscreva aqui no canal. Bom, eu vou falar a sinopse rapidamente da série e depois vocês já sabem, tem spoiler. Monstro, a história de Ed Gein, vai contar a história real, entre aspas, do serial killer mais famoso, um dos mais famosos dos Estados Unidos, o Ed Gein, que ficou muito conhecido por violar túmulos e roubar os corpos, né, já das pessoas, para fazer coisas bizarras, entre elas tirar a pele, enfim. Ele ficou muito conhecido e inspirou vários personagens aí, como o Psicose, como o Massacre da Serra Elétrica, entre outros. E aí, Bru? A história de Ed Gein, vale a pena? Vale, mas na parte de spoilers darei ressalvas. Eu acho que vale a pena por algumas coisas, principalmente pela atuação do Charlie Hunnam. Mas a gente vai pontuar o que a gente não gostou agora mais pra frente, com spoiler. Então, se você ainda não assistiu, tá lá na Netflix entre os mais assistidos. Beijo, tchau pra você. Agora nós vamos pontuar. Temos queixas, porque eu vou dizer o que eu esperava. Eu esperava uma coisa mais parecida com o Dahmer, com, né, a primeira história do Ryan Murphy de Monstros, que é do Dahmer, que também fez muito sucesso, que foi muito pesada. Eu não esperava que ele pesasse a mão como ele pesou em Dahmer, porque realmente achei Dahmer muito pesado. Mas talvez eu achei que ele fosse focar mais na história da Ed Gein e eu acabei me decepcionando porque ele não focou quase nada na história da Ed Gein. Eu acho que o erro do Ryan Murphy foi ter saído do estilo que ele estava nas duas primeiras temporadas, né? Que é do Dahmer e dos Irmãos Menendez, né? Eu também esperava outra coisa. Eu amo a história do Ed Gein. Eu amo. Porque ele era psicótico, né? Ele alucinava, isso realmente, né, era a história dele. Então, eu esperava outra coisa. Até que eu achei que, assim, os primeiros episódios, que foram bem focados na parte dos crimes, tava indo bem. Mas depois ficou meio fantasioso, umas coisas que não aconteceram, ficou muito. Acho que ficou muito fantasioso mesmo. Não era bem a história dele, assim, não eram só algumas modificações, mudou muito, né? E aí eu achei que esse foi o problema do Ryan Murphy. Ele saiu muito do jeito que ele estava nas outras duas temporadas e deu uma descambada. Porque eu vi muita gente decepcionada com a série. Não é que a série não seja boa, a série é boa. Mas como a gente tem duas temporadas para comparar, ela é muito diferente, né? Então as pessoas se decepcionaram um pouco, né? Porque eu acho que as pessoas estavam esperando mais uma coisa de Dahmer mesmo. E o Ryan Murphy, assim, eu não sei o que esperar da quarta temporada, porque eu tô com medo dele também descambar um pouco na história da Lizzie, que já é a próxima confirmada, então estou preocupada, porque eu gosto muito das duas primeiras temporadas. Eu gosto muito das duas primeiras temporadas. Eu gostei, acho que até falei quando a gente falou de Irmãos Menendez, que eu gostei mais de Irmãos Menendez, porque Dahmer é muito pesado, eu achei, fiquei meio mal, mas achei muito legal, muito bem feito, sim. Mas achei Irmãos Menendez até com um pouquinho mais de graça e tal. Não graça, mas vocês entenderam, né? Tem umas coisas que você tem que entender. Até ria, até. Mas enfim, eu gostei mais, né? Do jeito como ele contou. Que foi completamente diferente do jeito como ele contou Dahmer, mas eu achei que funcionou. Muita gente reclamou que não tinha coisa real, mas eu entendo que não precisa ter nada 100% de coisas reais. Não é um documentário. Documentário tem lá também. Tem na Netflix, não sei se tem da Divin, mas eu sou desse acho. É uma visão do Ryan Murphy. Então eu entendo ele colocar coisas, principalmente nos Irmãos Menendez, que ele colocou exposições, boatos, ele colocou tudo lá. Aqui no Ed Gein, a diferença é essa, eu acho. Acho que aqui não entrou boato, entrou mesmo coisa da cabeça do Ryan Murphy. Acho que ele quis fantasiar algumas coisas que não existiram mesmo, como eu acho.
pelo que eu vi, a questão dele ser babá, por exemplo, que ele assustou aquelas crianças, acho que isso nem aconteceu, gente. Então não sei se precisava. Enfim, eu acho que essas coisas é que me incomodaram. Assim, essas coisas de que eu acho que não aconteceram, porque ele já era psicótico estranho desde novo, né? Ele já tinha uma relação conturbada com a mãe, isso está na história mesmo, né? Então, ele ter se relacionado também com aquela Adeline, que eu fiquei na dúvida se ela era. O que eu entendi, ela de fato existia, que a gente via que ela não estava interessada nele, e eu acho que as coisas que ele via, que ela estava com ele, eu acho que era alucinação. Tanto que quando ele já tá velho, ela vai visitar ele, ela tá nova. Então eu acho que as partes que ela estava interessada nele, eu acho que era alucinação. Eu acho que ela existiu e ele alucinou. Mas o que me incomodou na série? Eu achei legal que mostrou a parte lá do Hitchcock, o Norman Bates de Psicose, mas eu achei que mostrou demais. Eu acho que tinha que ter sido só uma pincelada para as pessoas saberem, porque muita gente não sabe que o Norman Bates, o Leatherface, o Buffalo Bill do Silêncio dos Inocentes é inspirado no Ed Gein. Muita gente não sabe. Então, eu achei legal aparecer, mas eu achei que apareceu demais e perdeu o foco da história do Ed Gein, né? Porque eu queria saber a história dele, os crimes dele, né? E deram uma exagerada na história, porque ele não mata tanta gente também, se eu não me engano, ele mata só. Eu acho que é só a mulher do armazém, se eu não me engano. Né? Aí, roubar corpo, ele realmente roubava porque ele queria fazer partes do corpo, porque ele queria se vestir de mulher. Isso foi fiel, né? Mas, na luz do dia que ele vai lá e dá um tiro na mulher que ele tá tendo um relacionamento, que é até de grotesquerie, né? Porque o Ryan Murphy, ele tem apego com os atores, eu falo isso, né? A Leslie Manville, eu acho que é o nome dela, que ela é a enfermeira amante do marido da principal no Grotesquerie, que é a Beatrice, né? Eu não sei se essa parte da história foi assim que aconteceu, que ele chega na loja durante o dia e dá um tiro nela. Agora a outra do começo, na verdade acho que eles misturaram a mulher do bar com a dona do armazém. Enfim, ele não chegou a ser um serial killer, assim, ele não saiu matando um monte de gente, né? Na série teve essa coisa um pouco mais exagerada. Mas é isso, o que me incomodou foi que eu acho que desviou demais. Foca demais no ator que faz o Norman Bates, no Hitchcock, no cinema. Aí eu fiquei um pouco confusa se era sobre o Ed Gein ou se era a história do cinema do Hitchcock chocar as pessoas, entendeu? Eu fiquei um pouco confusa nessa parte. Isso que eu perdi um pouco a atenção aí. O que me pareceu foi que o Ryan Murphy quis mostrar, dizer pra gente, olha, o Ed Gein não foi um monstro, quem transformou ele em um monstro foi o Hitchcock. E todos os outros filmes, ele não era um monstro. Não sei, não tô aqui dizendo que é, mas assim, o Ryan Murphy não precisa fazer um negócio pra limpar a barra do Ed Gein, ele já morreu. Não precisa fazer isso, né? A gente não queria também ver isso. Também acho que essas partes aí de mostrar o Hitchcock e tal, não sei o quê, muito longas. Até o Ted Bundy, assim, achei tão exagerado, nada a ver essas partes. Assim, pra mim não funcionou. Pode ter funcionado, não sei se funcionou para outras pessoas, mas pra mim não funcionou. E essa parte também é totalmente fictícia, com o Ted Bundy, ele nunca ajudou a pegar o Ted Bundy, enfim. Eu não entendi, ele só quis mencionar Mindhunter, que é uma série da Netflix, só isso que ele quis fazer? Enfim. Eu acho que o Ryan Murphy se perdeu. Eu não entendi que ele quis mostrar outros monstros da vida real, ou seja, quem usa a história da pessoa e transforma ela em monstro, mais do que o Ed Gein, né? Como se o Ed Gein não fosse um monstro. Sei lá, parece que foi isso que ele quis dizer. Essa parte que você comenta do Mindhunter, que é quando eles começam a estudar essa parte do perfil de serial killer e enfim. Quando apareceu essa cena, o assassino que entra, que é aquele igual do salto, era totalmente... Quando ele entrou, eu falei, é o John Wayne Gacy, que era o palhaço assassino. Eu falei, é ele. Aí só que ele começou a contar a história que ele mata a mulher, eu falei, não é. Fiquei um pouco confusa também, né? Eu falei, mas... Aí o Ted Bundy é o Ted Bundy mesmo. Aí mostram outros serial killer que também eram correto as descrições. Aí fiquei um pouco confusa também, eu falei, será que esse aí do salto existiu? Porque ele era todo John Wayne Gacy, todo.
fiquei confusa, né, também nessa parte. Mas aí também achei que não precisava, porque o Ed Gein, ele era diagnosticado como psicótico. O psicótico é diferente do psicopata. O psicótico, na cabeça dele, ele cria uma realidade que não existe e faz as coisas. Sim. Não tô dizendo que isso é menos pior, só que ele não é consciente da maldade que ele tá fazendo, entendeu? Ele fala, não, vou matar essa mulher porque eu quero ter as pernas igual a dela, vou arrancar a pele dela. O psicopata não, ele fala, não, eu quero torturar, eu quero estuprar, eu quero judiar, então eles têm essa diferença. Não sou psicóloga nem nada, mas essa é a diferença das coisas que eu li, né? E aí, tipo, pintaram ele muito de bonzinho, mas ele era um criminoso, né? Tipo, violar túmulo e, enfim, fazer as coisas que ele fazia. Gente, é crime. É crime. Então. Mas aí eu achei que ficou muito desconexa a série, porque eu vi muita gente reclamando porque tá muito diferente das 2 primeiras temporadas. E tem gente que amou, que eu acho que foi as pessoas que assistiram sem vincular ao estilo das 2 primeiras temporadas. Porque não é uma série ruim. O Charlie tá maravilhoso de Ed Gein. Ele está, assim, fenomenal. Atuação de milhões. Merece todos os M da vida. Ele tá muito bem. A atriz que faz a mãe dele também eu amo. Ela é a mãe do Sheldon em Big Bang Theory. Ela é engraçada. Engraçado que Big Bang Theory, ela é uma mãe extremamente religiosa. Igual, né? Só que no Big Bang é engraçado porque ela não tem paciência com o Sheldon. Porque o Sheldon é uma pessoa muito inteligente. Ele tem um grau de autismo que ele é muito inteligente. E só ela consegue lidar com ele. E ele é totalmente razão e ela é totalmente religião. E é engraçado, porque eu falei assim, ela só faz papel de mãe louca, mas ela também tá em Rex, ela tá numa temporada que ela é a motorista do ônibus, que é meio doida, que é maravilhosa. É ela. E ela é maravilhosa, essa atriz, eu gosto muito dela. Ela é muito boa. E, assim, o elenco não tem o que falar. Não. Eu amei todo mundo. A personagem da Adeline, realmente, eu fiquei muito confusa, porque também mostra que ela quer ser jornalista, fotógrafa, né, de crimes e tal. E aí foca nela indo pra outra cidade, dando tudo errado. O cara que é o pai da Mônica e do Ross, inclusive, que é o cara que ela idolatra, fala, não, essa foto é horrível, tipo, rebaixa ela. Eu não entendi muito esse plot. Então, assim, eu achei que o Ed Gein teve muita coisa que não contribuiu pra história. E eu tava com a expectativa muito alta, porque é uma história que eu gosto muito. Então, assim, ficou a desejar pra mim. Pra mim também, mas realmente vamos bater palma pro Charlie Hunnam, porque ele foi maravilhoso, a voz, ele ficou mais magro, porque ele é um cara bem atlético, ele fica forte, né, para alguns filmes que ele faz aí, e ele tá bem magro, né, e ele se jogou, se entregou ali nas cenas de dança, que ele dança com a pé, enfim, ele tá ótimo mesmo, acho que ele vai ganhar alguns prêmios, tomara, né, porque ele tá bem. Todo mundo tá bem, como você falou, mas realmente... Se o Ryan Murphy quer falar de um psicopata que ele não acredita que é um psicopata, então não usa o Ed Gein. Tem tantos que ele poderia usar, o John Wayne Gacy, o próprio Ted Bundy, que é citado, entendeu? Que assim, pronto. Aí não fizesse então do Ed Gein, porque, sinceramente, pra mim, o Ed Gein aí depois quando ele tá lá mais velho, no internado, também não sei se é real, mas... Enfim, aquele final besta, com todos os assassinos, todos os psicopatas ali, enfim. Pra mim não funcionou. Pra mim é a pior das 3. Eu realmente esperava que ele focasse na história do Ed Gein. E ele focou só no primeiro momento, mas depois ele explanou isso. Pra mim não funcionou também. Agora, eu não gosto da opção para a 4ª temporada. Não seria a minha escolha. Porque é um caso que eu não conheço tanto, mas pelo que eu vi, nem é um caso confirmado. Ninguém nem tem certeza se ela fez ou se ela não fez mesmo. Tem tanto serial killer pra ele fazer isso, já que ele quer fazer. Ele que fez a série, ele criou o monstro. Bom, ele que escolheu. Então ele tem que pegar que fazem jus. O Dahmer era um monstro, concordo. Apesar de ter umas pessoas malucas que tatuam o Dahmer no corpo, que tem gente maluca, que é fã de serial killer, mas o Dahmer foi uma história que contou ali direitinho o que o Dahmer fazia. Então, não importa quem que seja. No palco. Eu queria muito que ele fizesse do John Wayne Gacy. Mas eu acho que ele não escolhe porque ela é um pouco similar com a do Dahmer, né? O foco era os garotos e tal, mas assim, é uma história muito conhecida também.
muito rica. E eu achei que ele ia pegar essa história pra fazer. Quando eu vi que ia ser da Lizzie, eu fiquei um pouquinho decepcionada, porque já existe uma série da Lizzie. E a Lizzie é a Christina Ricci. Ah, é verdade. Né? Já tem a história dela. E também nunca ficou comprovado. E ela também não é uma serial killer. Ela matou 2 pessoas, dizem, né? Que foi o pai e a madrasta. Não se sabe a motivação, né? Mas também nunca comprovaram. E já tem a série que tem a Christina Ricci, né? Então, assim, eu queria que ele pegasse uma história que as pessoas ainda não abordaram tanto, porque o legal do Dahmer e os irmãos Menendez, que a gente até tem alguns documentários, mas nunca teve uma série assim que aprofundou igual ele aprofundou, né? Então, eu acho que por isso que eu fiquei um pouco decepcionada também, porque a história da Lizzie não é tão legal. Não é tão interessante, eu acho que tem muita história melhor, até de Band mesmo. A Camila sempre fala, é um criminoso atual, serial killer de mulher, do jeito que ele abordava as mulheres. Isso acontece até hoje, né? Seria tão legal porque seria um alerta, né? Então é uma pena, porque agora eu tava com a expectativa tão alta nessa, que a próxima eu já tô com a expectativa baixa. Então eu não sei para que caminho que ele vai agora. Não precisa ser exclusivamente de serial killer, porque Irmãos Menendez também não eram, mas que mataram 2 pessoas também. Mas a história é mais rica, mais conhecida, mais nova. A da Liz é muito. Não sei, não sei se seria o ideal, mas vamos esperar. Eu acho que o Ted Bundy nunca vai fazer, por ser uma história muito conhecida, todo mundo já fez documentário, tem 2 filmes, não sei o quê. Mas eu acho que já que ele gosta de fazer também, assim, como ele falou do Ed, meio que deixou claro, o Ed Gein não é um monstro, monstros são as pessoas que usaram. Então, eu acho que o Ted Bundy seria muito interessante para até alertar, porque o Ted Bundy é muito real. O Ted Bundy, ele sim inspirou. Pior que inspirou pessoas, outros homens a fazer a mesma coisa, continua inspirando. Ele é péssimo, assim, pra mim ele é o pior de todos. Porque eu acho, se eu não me engano, eu acho que nem sabe a quantidade de mulher que ele matou. Porque ele nunca sumiu. Ele nunca disse onde é que ele colocou os corpos. Então, assim, tem família que não sabe, nunca soube o que aconteceu com ela. Porque ele matou em vários estados. Enfim, eu acho que ele poderia fazer. Eu sei que Ted Bundy já se falou muito, mas eu acho que ele é tão atual que poderia se falar dele novamente. Mas tem outros casos. Outros casos. Não precisa ser só serial killer. Tem outros casos melhores que ele poderia pegar. Ah, tem um monte. Caso é o que não falta, né? Então, vamos aguardar aí como que vai ser da Lizzie e vendo o que vai dar, mas Ed Gein realmente deixou a desejar, mas a atuação do Charlie tá incrível, o elenco maravilhoso. Mas é isso, acho que faltou ou sobrou coisa que não precisava. Isso. Vamos às notas, então? Vamos, pode começar. Bom, assim, como eu gostei mais das outras 2 e gostei bastante, eu acho que aqui, assim, eu vou dar. Não sei, eu não gostei muito. Eu vou dar 2,5 pelas atuações, tá? Pelo Charlie Hunnam que se entregou mesmo, corporalmente, assim, voz, tudo. Ele se entregou, ele pesquisou e foi. Mas é um trabalho que ele fez pra mim, coitado. Fez ali, não vou dizer que foi em vão, porque talvez ele consiga prêmios por isso, mas a série não foi digna da atuação dele. Então, 2,5. Eu concordo com a Camila. Pela atuação daria 10, né? Mas pelo conjunto da obra eu vou dar 2,5. Talvez com essa série as pessoas parem de confundir o Charlie com o Travis Fimmel, que é o Ragnar de Vikings, que também é outro maravilhoso. Adoro, inclusive. Mas acho que agora as pessoas vão parar de confundir os dois, apesar de eles serem muito parecidos. Realmente, acho que a escolha do elenco foi acertada, mas eu acho que teve muita fantasia. Eu achei interessante a parte que até esquecemos de comentar, que eles mostram aquela loira nazista, que realmente ela existiu, e ele fantasiou que ele conversou com ela. Essa parte foi até que interessante, porque realmente era alucinações da cabeça dele, né? Mas também não precisava ter abordado tanto, que aí colocaram. Eu acho que colocaram mais porque ela meio que justificaria a obsessão dele de querer fazer móveis com pele, né? Porque ela fazia isso com as peles dos judeus, né? Então essa parte ok também, mas eu acho que também deram muita ênfase nessa parte aí. Mas 2,5, eu gostei mais da. A Dahmer é minha favorita, mas eu gosto muito dos Irmãos Menendez também, eu acho muito boa.
e impactou realmente a vida deles, né? Porque foi o pós-série mexeu demais, né? Todo mundo ficou, não, eles são inocentes, então mexeu. Teve uma comoção internacional, nacional com eles, né? Então, eu acho que também é muito boa. Então, essa ficou a desejar mesmo. É isso. É só esse adendo que você falou da alemã, que existiu e que realmente é considerada uma pessoa bem ruim, que fazia essas coisas absurdas aí. Ela existiu, mas eles não tiveram contato. Também não é provado que ele se inspirou nela, acho que ele nem sabia dela. Ele morava em Wisconsin, interior, gente, acho que ele não tinha nem acesso, tá? E a trans, aquela mulher trans também, que ele imagina que conversa, ela existiu também, mas também não sabe. Não, ele parece que ele tinha fotos, recortes de jornal dela, assim. Mas não sei, assim, não sei muitas informações. Mas é isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que todas as quartas tem episódio novo no podcast e de novo aqui no canal. A gente se vê na próxima quarta. Tchau, gente. Até o próximo.